Pode ser, vamos Então, lá. vamos lá, estamos quase 90 já. Então, boa tarde Que a bom. todos. Muito obrigado pela presença virtual de vocês todos. A ANR, na verdade, quero agradecer a André Tavares por ter aceito. Ela ofereceu, inclusive, realizar esse webinar aí de esclarecimento dos dois termos aditivos que são novos, do Sindifest e Sintoresp. Então, a gente estava combinando agora, para quem está chegando nesse instante, estava combinando com ela que ela vai falar primeiro de Sindifest, responderá algumas dúvidas e depois falará de Sintoresp e responderá dúvidas de Sintoresp. Acho que assim a gente dá uma ordenada para que todos possam acompanhar da melhor maneira possível e sem confundir muito, até porque ambos os documentos, como ela bem pontuou, são muito parecidos. A gente vai ainda sair, só para avisar vocês, quer dizer, a gente continua com essa série de webinars na semana que vem, vamos fazer inclusive de delivery, vamos continuar fazendo com vigilâncias sanitárias e vamos aplicar de novo. Aí eu vou mandar para vocês e pedir que vocês, por favor, respondam um questionário pontuando um pouco da situação dos restaurantes e das redes para as quais vocês trabalham, para a gente ter um documento próximo do que realmente está acontecendo no mercado, e isso ajuda a embasar todos os pleitos e demandas que a ANR tem encaminhado para os órgãos de governo e não governamentais também. Então, sem mais delongas, passo a palavra para você, Andréia. Boa Obrigada. reunião a todos. Obrigada, Alberto. Olha, então, só endossando o que o Alberto disse, e também na linha do que o Luiz Santos da Pizza Hut acabou de nos dizer, vamos tentar formular as questões, né, que eu vou responder a todas, mas depois de eu terminar a minha explanação a respeito de cada uma das convenções coletivas, porque foi o que falamos agora, né? Eventualmente, você faz a pergunta, eu nem terminei minha explanação ainda, e depois eu lerei todas as perguntas, mas a dúvida já foi sanada e a gente só faz perder um pouco de tempo, né, em relação a isso. Eu peço novamente que todas as pessoas deixem os microfones desligados. Eu consigo saber quem está com o microfone ligado, tá? Eu estou fazendo essa conexão através do meu telefone celular, então por isso que eu não estou com a minha imagem, porque eu tenho receio de que se eu colocar a imagem e o som, isso possa em algum momento a conexão não ficar ruim e a gente perder aí. Nós estamos com 98 participantes agora, então é importante que a gente garanta aí a qualidade do som para vocês, tá? Então, agradecer mais uma vez ao Alberto, à ANR, por estar nos auxiliando aí a organizar todas essas reuniões virtuais, né, para a gente poder passar para vocês as atualidades do que vem acontecendo aí no setor, especificamente de Sintoresp e Sindifest, né? Acontecem também outras movimentações de convenção coletiva em outras cidades, né? Mas o nosso foco aqui em especial é tratar dessas duas convenções coletivas que foram assinadas no dia 6 e no dia 8, né? Vale a gente comentar aqui também, e de novo, o que o governo federal tem feito neste momento, né, de salvaguarda das empresas e, obviamente, dos empregos. Ele estabeleceu, então, 3 medidas, né? Então, na verdade, estabeleceu a medida de empréstimo financeiro bancário através do BNDES, que nós já falamos um pouquinho aqui também, a medida provisória 944, nós encaminhamos o informativo para vocês. Existe uma série de características deste empréstimo bancário, vale a pena dar uma olhadinha nisso também. Muita gente me perguntando como eu faço, como eu operacionalizo. A resposta é melhor ir à agência bancária ou ao banco onde vocês rodam a sua folha de salários e conversar com o gerente para saber se definitivamente aquele banco é parceiro do BNDES para a aquisição deste crédito, dessa linha de crédito.
A segunda medida do governo, então, diz respeito a auxílio, né, daquele Corona Voucher para os trabalhadores informais. Me perguntaram isso hoje também. Mas o meu empregado seletista, ele vai poder receber o Corona Voucher? Não, né? O Corona Voucher, que ficou assim popularmente conhecido, é um auxílio do governo de R$ 600 para trabalhadores informais, portanto, aqueles que não têm vínculo de emprego, não têm registro em carteira, né? E a terceira medida de salvaguarda das empresas em empregos veio mais fortemente através da medida provisória 936, é sobre ela que nós vamos falar aqui hoje, junto com as convenções coletivas, que trouxe então a possibilidade para as empresas suspenderem os contratos ou reduzirem a carga horária dos trabalhadores de jornada e salário, contando com um subsídio, né, financeiro do governo federal, né? Relembrando as datas do que isso aconteceu, só para a gente estabelecer esse cenário prévio e depois entender a importância dessas convenções coletivas e por que elas foram feitas desta maneira, né? E por que as pessoas estão falando, mas cadê? Onde está? Cadê a convenção? Por que eu não posso aplicar 936? Me ajuda, socorro. E por que nós ficamos pedindo, então, espera mais 24 horas, espera, e tudo isso realmente foi bastante positivo, essa espera de 5 dias, a gente está falando de 5 dias, na verdade, né? Um pouquinho mais, 6 dias. Então, relembrando esse cenário, né? A medida provisória 936, que, de novo, é sobre ela que nós vamos falar aqui hoje, junto com as convenções coletivas, esta medida provisória que trouxe o subsídio para as empresas, na hipótese de redução de jornada, redução de salário e suspensão dos contratos de trabalho, ela foi editada no dia 1º de abril. Né? No artigo 4º desta medida provisória, ficou ali claro que o governo federal iria editar um ato do governo federal, disciplinando como as empresas poderiam transmitir as informações dos trabalhadores para a plataforma do governo. Para quê? Para que esse dinheiro pudesse sair, né, do Tesouro Nacional e ir para o bolso e para a conta corrente do trabalhador. Como isso ia ser feito, né? Este ato do governo federal, então, medida provisória editada no dia 1º de abril, consta no artigo 4º que o governo iria editar ainda a medida que autorizaria e proporcionaria à empresa o envio dessas informações para a União, né, para que esse subsídio pudesse ser pago ao empregado. Muito bem. Esta medida, este ato do governo, só saiu no dia 6 de abril. Né? Então, o que nós entendemos como razoável, como salutar e como medida de segurança para as empresas? Que as empresas façam, portanto, as suspensões contratuais ou reduções de salário e jornada a partir do dia 6 de abril, porque só a partir deste dia é que foi possível efetivamente a empresa ter acesso a todas as informações do que diz respeito a lançamento até para a plataforma do governo, de como iria se operacionalizar a suspensão e redução. Muita gente me pergunta, hoje até eu respondi acho que para 10 clientes diferentes, eu não posso fazer isso com a data do dia 1º de abril, já que a data do dia 1º de abril foi o dia da medida provisória. Então, a nossa observação é de caráter efetivamente conservador. Tá? Deve ter advogado por aí dizendo que não, tudo bem, pode fazer no dia 1º. Só que a grande questão é o seguinte, a empresa ela passa a ser responsável pelas informações que são transmitidas ao Tesouro, à União. Essas informações, né, de quais são os meus empregados que estão na hipótese de suspensão e redução, para que a União faça o pagamento. Se a União entender que existe alguma discrepância nessas informações, algum equívoco nessas informações e que ela pagou algum valor a mais para um empregado, a empresa automaticamente fica devedora da União Federal.
tá? E nesse sentido, a União, então, poderá cobrar esse valor, porque isso vira um débito, né, um crédito da União, portanto, um débito da empresa, que vai ser inscrito em dívida ativa e passa a ser passível, portanto, de cobrança judicial pela União, né? Então, todo cuidado é pouco quando se trata de dinheiro de terceiro. Então, a empresa, de novo, passa a ser responsável pelas informações que ela operacionaliza junto à União, e a União encaminha esse dinheiro, portanto, para o empregado. De novo, se eles entenderem que essas informações estão equivocadas, a empresa passa a ser devedora da União. Tá? Então, não nos parece razoável que a gente não tenha um critério de cuidado absoluto quando se trata no envio dessas informações, né? E que, de novo, nos parece mais que razoável que isso só possa, portanto, vir a ser feito a partir do dia 6 de abril. Muito bem, continuando com o histórico, e antes de iniciar, então, a minha fala em relação às convenções coletivas, finalizar, né, com o cenário que ficou bastante interessante, que no dia 7, quer dizer, um dia depois que foi disponibilizado pelo governo, então, como é que a empresa deveria fazer, né, o caminho que a empresa deveria adotar para informar o governo dos empregados que estão com os contratos suspensos ou com contrato reduzido. No dia 7, salvo engano, né, porque 24, 48 horas, eu nem sei mais que dia estamos, mas me parece que no dia 7, no final da noite, saiu uma decisão, portanto, do ministro Lewandowski, dizendo o seguinte: as empresas que ajustarem individualmente a suspensão, a redução de jornada e salário com os seus empregados, deverão encaminhar esses ajustes para o sindicato profissional, portanto, o sindicato dos trabalhadores, e o sindicato dos trabalhadores é que vai chancelar ou não este ajuste individual. Então, portanto, um cenário que parecia de suposta segurança, vinda pela medida provisória 936, passou a ficar inseguro, na medida em que o ministro disse, não, o ajuste que a empresa fizer, o sindicato ainda precisa aprovar. Então, as empresas, portanto, começaram a ficar numa situação de insegurança jurídica, né? Eu vou fazer o ajuste com o meu empregado e futuramente aquilo será impugnado, passivo de impugnação. Então, qual foi o esforço, e aí digo abertamente, o esforço do Carlos Augusto enquanto responsável pela negociação pelo sindicato patronal, pelo sindicato Sindresbar, que negociou as convenções coletivas com o Sindifest e com o Sintoresp, né? A grande medida do Carlos foi: nós precisamos fazer uma convenção coletiva que possa fazer com que a empresa viabilize tudo isso da medida provisória, sem que elas fiquem com uma condição de insegurança ou de, eventualmente, o sindicato vir a impugnar essas histórias todas, esses ajustes todos, né? Então, por isso que foi uma negociação que demorou 72 horas para ela ser iniciada e concluída, né? E foi concluída até com a gente não tem, acho que eu não teria nenhuma modéstia em dizer, foi concluída de uma forma muito, muito salutar para as empresas e, obviamente, para os trabalhadores também. Isso não foi só conquista exclusivamente das empresas, foi uma conquista muito grande também do Sindicato dos Trabalhadores, que pôde, através das duas convenções coletivas, deixar e viabilizar isso de uma forma tranquila. Tá? Então, feitos esses esclarecimentos, que era importante a gente traçar esse cenário legislativo do que aconteceu, das inseguranças e por que esta convenção coletiva demorou tanto, né? E vocês questionando, mas cadê? E por que demora? Por que demora tanto uma convenção a sair? O porquê de tudo isso? Foi a razão, né, de existirem travas na medida provisória e do próprio despacho, na decisão do ministro Lewandowski. Foi esta a razão da demora, a gente está falando de 3 dias, na verdade, de negociação,
Então, foi uma negociação que foi feita arduamente e muito boa. Então, vamos lá, falar especificamente da convenção coletiva do Sindifest, né? Então, a convenção coletiva tem vigência do Sindifest de 6 de abril, quando ela foi assinada, né? E ela tem a vigência idêntica ao estado de calamidade pública que foi declarado pelo governo federal, portanto, até 31/12 de 2020, tá? Se houver a declaração pelo governo federal de interrupção do estado de calamidade pública, a empresa poder continuar com os ajustes previstos na convenção coletiva, que eu vou dizer a vocês quais são, até 31/10 de 2020, tá? Então, trocando em miúdos, doutor André, deu tudo errado, tá? Agora o governo suspendeu o estado de calamidade em agosto, mas ainda eu estou com a minha situação, ainda está difícil, porque eu não retomei a minha atividade ainda 100%, não está regular isso. O que eu faço? Calma, olha, a convenção coletiva diz que esses ajustes aqui, que eu vou ler para vocês, estão válidos até 31 de outubro, tá? Independentemente, portanto, da interrupção do estado de calamidade, que a princípio foi declarado até o último dia do mês de dezembro deste ano. Muito bem. Quais são essas medidas, então, que foram ajustadas pelos dois sindicatos no âmbito do Sindifest? Salários. As empresas vão poder adiar o pagamento dos salários, foram devidos, então, dos dias trabalhados do mês de março até 15 de abril de 2020. Tá? E durante esse período especial, o que foi denominado como período especial? Esse período de calamidade pública. Tá? Durante esse período especial, as empresas não têm obrigação de conceder os adiantamentos salariais. Outra medida, banco de horas, tá? Que não é novidade para ninguém. Mas qual é a diferença deste banco de horas? A diferença é que a empresa vai poder estabelecer com o seu empregado banco de horas negativo. O que significa isso? É o empregado quem me deve horas, né? É o contrário. Então, o empregado fica ali na casinha dele, eu pago o salário do mês para ele, mas aquelas horas que ele fica em casa, eu computo como crédito da empresa posteriormente. Então, quando esse empregado fizer horas extras para mim, eu não precisaria pagar essas horas extras para ele. Né? E como é que eu computo esse banco de horas negativo? Então, a partir do momento que eu ajustei com o meu empregado, né, o banco de horas negativo, a empresa vai ter um prazo de compensação em até 18 meses para reaver esse banco de horas. Tá? Então, interessante também essa medida aqui, que veio também de acordo com o propósito da medida provisória 927, que tratou também do banco de horas negativo. Outra história, férias. A empresa vai poder conceder férias individual ou coletiva para os trabalhadores sem comunicação prévia. No ato das férias, a empresa precisa pagar o saldo de salário. Portanto, essa hipótese aqui é uma exceção àquela regra que eu disse que os salários do mês de março vão poder ser diferidos para 15 de abril. Ora, se eu resolvi dar as férias para o meu empregado no dia 6 de abril, eu vou ter que pagar, então, o saldo de salário do mês de março no dia 6 de abril, tá? O restante das férias, o valor das férias, eu vou poder parcelar em 4 vezes e o 1/3 incidente sobre as férias eu vou poder pagar junto com o 13º salário, portanto, só no final do ano. Essas férias ainda, elas vão poder ser concedidas de duas maneiras. Primeiro, eu zero o meu período aquisitivo que o empregado tem comigo. Lembrando que período aquisitivo significa a cada mês que o empregado trabalha para mim, a cada mês completo, ele ganha o direito a gozar 2,5 dias de férias. Portanto, vamos imaginar o seguinte cenário: o empregado trabalha para mim há 6 meses, né? Que fica mais fácil para fazer a conta. Ele trabalha para mim há 6 meses, portanto, ele tem direito adquirido de férias correspondente a 15 dias. Então, o que eu faço com o meu empregado? Posso pagar esses 15 dias para ele, fazer com que ele goze esses 15 dias e ainda pretendo mais.
né? E aí o período aquisitivo dele vai ser cessado e vai ser iniciado um novo período aquisitivo. E qual é a outra novidade? Para além do pagamento de período proporcional de férias, coisa que a legislação nunca permitiu, né? Pagamento proporcional de férias, apenas o pagamento integral das férias, né? A convenção coletiva também propiciou que as empresas pudessem fazer o pagamento adiantado de período aquisitivo a vencer. Então, vamos imaginar, eu quero que este meu empregado, que tem 6 meses de trabalho comigo, ele goze 30 dias de férias. 15 dias eu estou quitando o período aquisitivo que ele tem direito, quito, e dou a ele mais 15 dias de férias de período aquisitivo a vencer. Isso significa o seguinte, ele precisa trabalhar mais 6 meses para mim, para ele quitar essas férias que eu já dei a ele, né? Aí vamos imaginar o seguinte, ao invés de ele ter trabalhado 6 meses para mim, ele trabalhou só 3. Então, este empregado, nesta hipótese, ele vira devedor da empresa. Na rescisão contratual, a empresa poderá descontar esses 3 meses, correspondentes então a 7,5 dias de férias da rescisão contratual. Tá? Isso tudo está previsto na convenção coletiva do Sindifest que eu estou lendo agora. Eu vejo que tem 125 pessoas agora, continua entrando, então eventualmente eles estão pegando aí no meio do caminho, por isso que eu estou repetindo. O que mais? Outra medida que as empresas vão poder adotar no âmbito do Sindifest, feriados. Tá? A empresa poderá antecipar o gozo dos dias feriados, né? Feriados não religiosos. Pode antecipar com o trabalhador, ele só precisa ficar sabendo disso 48 horas antes, então você avisa ele, olha, você vai ficar 5 dias na sua casa, 48 horas antes você avisa ele, 5 dias você vai ficar na sua casa, para compensar esse feriado, tá? Então, o que acontece? Se ele for trabalhar nesse dia feriado, eu não preciso pagar a ele nada mais. Por quê? Porque ele já compensou agora, ele já teve a folga compensatória agora, tá? Então, é para isso que serve. Feriados religiosos precisam aí sim de anuência e concordância do empregado para essa compensação antecipada, tá? Aí sim, vamos falar então das duas hipóteses, que isso que trouxe bastante, vamos dizer assim, angústia às empresas, no que diz respeito à redução salarial e suspensão do contrato de trabalho. Então aqui, na convenção coletiva, ficou muito claro, quais são as hipóteses de redução salarial e as hipóteses de suspensão contratual. As hipóteses de redução, então, elas passaram a ser 2. Uma regulada pela convenção coletiva. E quando eu digo regulada pela convenção coletiva, ela tem características próprias, né? Para além dela não contar com o auxílio do governo, ela tem características próprias. E nessas características próprias, ela está vinculada, portanto, ao período de vigência deste termo aditivo, né? Que na pior das hipóteses vai ser então até o dia 31/10, certo? Na melhor das hipóteses, 31/12, se houver a suspensão, falando de novo, do estado de calamidade pública, a interrupção do estado de calamidade pública, este termo aditivo, portanto, esta hipótese de Flávia do Sushi Papai está com o microfone aberto, esta hipótese de redução salarial, ela vai poder acontecer, então, até 31/10. Só lembrando, tá, gente? Eu vejo todo mundo aqui, eu acho um espetáculo isso. E eu vou dedurar quem tiver com o microfone aberto, porque isso interfere bastante aqui na minha fala, tá? Eu ouço tudo o que acontece aí, acho que os outros participantes também ficam ouvindo, mas para mim, que estou falando, é pior ainda. Então, dedurarei. Então, vamos lá. 2 hipóteses de redução salarial. Aquela que está prevista na convenção coletiva e aquela que foi prevista na medida provisória, que foi aqui replicada. Só que aqui existem facilitadores, eu diria, nessa condução
da redução salarial de acordo com a medida provisória. Lerei para vocês, então, as condições de redução salarial previstas na convenção coletiva, de acordo com a convenção coletiva, tá? Então, primeiro, ela vai poder ser praticada na vigência do período especial, que é aquela vigência que eu já disse para vocês, tá? Ou até 31 de dezembro, ou, na pior das hipóteses, entre aspas, até 31/10, né? A redução salarial ela vai ser de 25%, acompanhada da redução de 25% da jornada de trabalho. Para os empregados horistas, fica reduzido o mínimo de horas garantido para 70 horas. Tá? Os empregados devem ser comunicados pela empresa da redução salarial e de jornada, e esta redução independe de acordo escrito. O empregado não precisa concordar, a empresa vai comunicar que ele terá a sua jornada reduzida, e esta redução da jornada não implica em estabilidade para o empregado. Portanto, esta redução salarial vocês podem aplicar hoje até 31 de dezembro ou até 31/10 e para qualquer empregado que eu queira. Eu não preciso estabelecer um modelo único para dentro da minha empresa. Então, eu posso ter empregados trabalhando para mim com redução salarial prevista na convenção coletiva, na hipótese da convenção coletiva, e posso ter empregados trabalhando para mim com a redução salarial prevista na medida provisória 936. Então, vou dizer aqui para vocês quais são as características da redução salarial da medida provisória 936. Então, primeiro, ela tem um prazo pequeno. A gente tem que lembrar que a medida provisória 936 é aquela que conta com o auxílio do governo, Então, ela tem um prazo menor, são 90 dias. A empresa deve preservar o salário hora do empregado, Como eu falei para vocês, acho que muitos de vocês estavam naquele outro webinar que a gente falou da 936 especificamente. Então, a empresa não vai proceder a duas reduções, a redução do valor do salário hora e também a redução da jornada dele. Não, você preserva o salário hora e reduz apenas na jornada, porque aí você está garantindo efetivamente uma única redução de salário. Tá? E as reduções de salário e jornada, então é importante dizer que a jornada deve acompanhar também essa redução, Ela pode ser feita de 25%, 50% ou 70%, tá? E vai poder ser aplicada, esta é a novidade, independentemente da faixa salarial percebida pelo empregado. A empresa vai poder ajustar individualmente com o seu empregado. Veja a importância da negociação coletiva. Vai poder ajustar individualmente com o seu empregado a hipótese de redução salarial, seja de 25%, 50% ou 70%, sem precisar, então, ter o aval prévio do sindicato para qualquer faixa salarial percebida. O empregado que ganha o piso, o empregado que ganha mais de R$3.000, o empregado que ganha 5, 6, 12, tá? E os empregados que tiverem, portanto, a redução salarial de 25, 50 ou 70, vão receber do governo o chamado benefício emergencial de preservação do emprego, que vai ser calculado no mesmo percentual da redução que a empresa fez, calculado com base no salário, no seguro-desemprego que aquele empregado faria jus. Então, vamos imaginar o seguinte cenário: eu reduzi do meu empregado aqui jornada e salário em 25%, e, portanto, o governo pagará a ele 25% do que ele teria direito ao seguro-desemprego. Tá? Outra diferença que existe na redução feita pela medida provisória 936 é que os empregados vão gozar de estabilidade do período de redução salarial e, findo aquele período, pelo período de equivalente à redução. Tá? Então, é o seguinte, vamos imaginar que eu queira
fazer a redução salarial pelo prazo de 90 dias. Finalizou a minha redução salarial, ele vai ter mais 90 dias de estabilidade. Tá? A redução salarial, ela cessa em 3 hipóteses, poderá cessar em 3 hipóteses. Primeiro, o término do estado de calamidade, então isso vai ser amplamente noticiado pelo governo federal. O vencimento do acordo entre as partes, porque nada obsta que a empresa possa fazer uma redução salarial de 30 dias ou 60 dias, né? Ela não é obrigada a fazer especificamente pelo prazo máximo de 90 dias, então finalizou a 60, está finalizada a redução, ou a decisão antecipada da empresa, né? Ainda que, por exemplo, esteja prevista a redução pelo prazo de 60 dias, se eu quiser paralisar aquela redução e pedir para que meu empregado trabalhe com carga máxima ou não, ou pedir para que o meu empregado, então, suspenda totalmente as atividades, isso vai poder ser feito. Tá? Então, essas são as 2 reduções salariais que foram previstas na convenção coletiva, uma delas prevista completamente com base nos critérios ajustados na própria convenção, e outra de acordo com a medida provisória 936. Qual que é a novidade que esta convenção coletiva trouxe no que diz respeito à medida provisória 936? É que deixou claro que a empresa vai poder ajustar com os seus empregados individualmente a hipótese de redução salarial, sem necessidade, sem limitação de faixa salarial e sem necessitar de prévio ajuste com o Sindicato dos Trabalhadores. Tá? Aí vamos falar da hipótese de suspensão contratual. Também são 2 as hipóteses, aquela que foi prevista na convenção coletiva e aquela que é prevista na medida provisória 936. A que é prevista na convenção coletiva, ela vai poder ser praticada na vigência do período especial, que é aquele que eu já declarei, no período de suspensão contratual, e quando a gente fala em suspensão, portanto, não há trabalho, não há exercício de nenhuma atividade por este empregado. A obrigação da empresa é pagar 50% do piso salarial a que ela está, entre aspas, subordinada, aquela que está autorizada a utilizar. Né? Então, a maioria das empresas do Sindifest tem autorização, né, pelo menos os clientes lá do escritório, tem autorização para pagar o menor piso salarial previsto para os empregados. Então, a obrigação da empresa, que faz a suspensão contratual com base nos regramentos da convenção coletiva, tem a obrigação de pagar ao empregado 50% do piso salarial a que a empresa está vinculado. E este valor do piso salarial, ele é lançado no holerite do trabalhador como um abono indenizatório, né? Porque se não há trabalho, este pagamento tem o caráter de indenização. E por ter caráter indenizatório, ele não integra a remuneração do empregado, né, para nenhum efeito, nem trabalhista, nem previdenciário e tampouco fundiário. Né? A obrigação da empresa deve manter o plano de saúde ou o plano odontológico. Me perguntaram bastante também sobre o Vale Transporte. Vale Transporte é verba exclusiva de empregado que vai à empresa trabalhar, que faz esse deslocamento com condução pública. Né? Então, a partir do momento que ele não está indo trabalhar, porque ele está com o contrato suspenso, não há que se falar na manutenção do Vale Transporte. Né? E os empregados também, em relação à comunicação, ele deve ser comunicado sobre a suspensão contratual e não tem qualquer estabilidade no emprego decorrente desta suspensão, que é a suspensão prevista na convenção coletiva. A outra modalidade é a modalidade de suspensão contratual trazida pela medida provisória, portanto, é aquela que conta com auxílio financeiro do governo. Prazo máximo, poder ser praticada por 60 dias.
pode ser aplicada para todos os empregados, independentemente da faixa salarial percebida, e é aqui também que entrou a negociação coletiva, porque pela medida provisória não é isso que diz a medida, então é importante saber que foi autorizado pelo Sindifest que esta negociação individual de suspensão do contrato, de acordo com a medida provisória, pode ser feita para qualquer empregado que ganhe qualquer salário, desde o piso da categoria até 3 mil, 4 mil, 5, 10, 12, não importa. Tá? Durante o período da suspensão, quais são as obrigações da empresa prevista na medida provisória e que foi reproduzida aqui na convenção coletiva? Aquelas empresas que têm um faturamento superior a 4,8 milhões no ano de 2019, portanto, que tiveram um faturamento superior a 4,8, elas têm que pagar ao empregado, no período da suspensão contratual, 30% do salário que ele recebia. E aí, quando a gente diz salário, é salário mesmo. Não é salário e gorjeta, né? Não é salário e algum outro benefício que eu pago para ele. Não. Tudo bem que no Sindifest a hipótese de gorjeta pode ficar um pouco afastado da realidade e da prática deste tipo de atividade de fast food, mas é importante deixar claro que a gorjeta aqui não entra nesta base de cálculo, aqui o salário em sentido estrito. E eles vão receber do governo federal o valor equivalente a 70% do seguro-desemprego a que teriam direito. Né? E quando eu digo que teriam direito, porque cada empregado terá um direito de valor a receber o seguro-desemprego. Isso vai variar, não dá para saber. Né? Cada empregado tem o seu direito. Né? E este valor que a empresa paga ao empregado, esses 30% que correspondem ao salário dele, ele tem a natureza também indenizatória. Só que pela medida provisória, levou outra nomenclatura, se chama ajuda compensatória mensal, que também a medida provisória deixou claro que não tem nenhum encargo trabalhista, não tem nenhum encargo fundiário, nem fiscal, tampouco previdenciário. Tá? E as empresas que têm um faturamento inferior a 4,8, tiveram um faturamento inferior a 4,8 no ano de 2019, são expressamente dispensadas de pagar a ajuda compensatória mensal e os empregados vão receber do governo federal o valor equivalente a 100% do seguro-desemprego a que teriam direito. Tá? Também a empresa tem a obrigação de manter o plano de saúde médico e odontológico e, eventualmente, se tiver, né, alguma obrigação outra que diga respeito à questão de saúde, seguro de vida, eventualmente, vai ter que manter. E, em relação à estabilidade, segue a mesma métrica da estabilidade prevista para redução de acordo com a 936. Então, a estabilidade do empregado será pelo mesmo período da suspensão, finalizada a suspensão por período equivalente. Exemplo, fiz uma suspensão com o meu empregado de apenas 30 dias. Ao final desses 30 dias, paralisado então o processo de suspensão de acordo com a medida provisória, este empregado vai ter mais 30 dias de estabilidade. Tá? É importante dizer que a suspensão ela será descaracterizada imediatamente, restabelecidas as condições do contrato, se este empregado trabalhar para a empresa, ainda que à distância ou remotamente, que é o caso do teletrabalho, ou home office, como ficou popularmente conhecido. Né? E falar de 3 outras questões que são importantes também, que foram previstas na convenção coletiva, que diz respeito à alteração de função. Né? Então, durante esse período especial, que é o período de vigência da convenção coletiva, não haverá pagamento de indenização ou adicional salarial na hipótese de acúmulo ou mudança de função dos empregados. Isso ficou bastante claro, eventualmente, para aquelas empresas que tiveram que aumentar, por exemplo, o seu delivery e pegar algum empregado, deslocar algum empregado que estivesse na linha de atendimento
ou ali na manufatura dos alimentos, e ele passar a trabalhar diretamente no delivery, até eventualmente com entregas. Então, aqui ficou bem claro que não vai haver nenhuma indenização ou até mesmo algum adicional salarial em decorrência dessa alteração de função. Com relação ao PLR, então houve um diferimento, ou seja, a obrigação de pagamento do PLR passou a ser para o mês de dezembro de 2020. Então, as empresas que tinham obrigação de pagar o PLR neste período especial, essa obrigação ficou então diferida para o mês de dezembro de 2020. E por fim, o que é mais importante vocês saberem, e isso também foi todo o trabalho de negociação coletiva, é que ficou muito claro, então, que as empresas vão poder ajustar individualmente com os trabalhadores, né, essas hipóteses de suspensão e redução da jornada em qualquer faixa salarial. E a única obrigação da empresa é encaminhar essas informações para o sindicato, né? E tem 10 dias para encaminhar. A partir do momento que eu fizer esse ajuste com o meu empregado individualmente, eu preciso encaminhar essas informações no prazo de 10 dias. Deixa eu ver se aqui consta prazo. Isso, o prazo de 10 dias. Tem um e-mail aqui do jurídico, @sindifastfood.org.br, a relação de empregados que tiveram a jornada e salários reduzidos e aqueles que tiveram os contratos de trabalho suspensos, tá? E aqui o compromisso do próprio sindicato, que vai respeitar a vontade dos empregados que foram manifestados através de acordos individuais ou através de mensagens de e-mail, aplicativo de celular, cartas, telegramas, etc. Então, relembrando, a empresa, vou até ler o que consta na própria convenção coletiva, a empresa, deste modo, não necessitará aguardar qualquer manifestação do Sindifest ou mesmo o decurso de prazo algum para aplicar as disposições da medida provisória 936 em relação aos seus empregados, que poderão ser beneficiados de forma imediata. O Sindifest, posteriormente, no prazo de até 1 ano após o encerramento do período especial, irá apurar eventuais discrepâncias nas informações prestadas pelas empresas ou vício de vontade detectado e delas cobrará eventual prejuízo experimentado por conta da aplicação equivocada, dolosa ou culposamente das disposições contidas na medida provisória. Então, o que é importante aqui? A gente ter ciência desse ajuste que foi possibilitado pelos sindicatos, pela convenção coletiva, né? Que primeiro, as empresas podem ficar tranquilas ao fazer os ajustes com os trabalhadores individualmente, em qualquer faixa salarial, né? E tranquila também que, ao encaminhar essas informações para o sindicato respeitará o ajuste individual que foi feito com os trabalhadores, não vai impugnar, a princípio, esses ajustes individuais. Aí vem a grande pergunta, eu preciso fazer esse ajuste individual? Precisa, né? Isso não é possível passar por cima dessa determinação que existe na medida provisória. Então, quando nós fizermos o documento de redução de jornada ou suspensão da jornada de acordo com a medida provisória, é importante que a empresa busque a assinatura dos trabalhadores neste documento. Andréia, impossível. O cara está na casa dele, não sai, não virá para a empresa, em hipótese alguma, sobretudo agora, né, onde o cerco está apertando, porque as pessoas não podem ou não querem mais sair de casa. Então, o que fazer? Então, veja, já foi possibilitado pela convenção coletiva que esse ajuste, né, possa ser feito, este ok do empregado, possa ser feito através de uma mensagem de WhatsApp, né, por meios eletrônicos, por carta, por telegrama, enfim, documentar isso de alguma maneira. E o que é importante? Quando esse empregado voltar a trabalhar, ainda que você resolva
rescindir o contrato de trabalho, dar, enfim, algum destino ao contrato de trabalho dele, em algum momento ele voltará para a empresa. Quando esse empregado voltar para a empresa, é importante que você colha a assinatura neste documento que ele deu o ok no WhatsApp, né? Agora, enquanto tudo isso não se processa, é importante que as empresas guardem este ok dado eletronicamente, seja via WhatsApp, seja via e-mail, seja por uma ligação telefônica, enfim, precisa guardar estes. Ah, ele ligou para mim, André, ele falou, ele está ok, viu, aceito, está tudo certo, a suspensão, vou ganhar lá 70% do governo, para mim tá bom. Aí você vai lá para ele, não, então tudo bem, tá bom para você? Me manda então um ok naquele comunicado que eu mandei para você para o WhatsApp. Ah, tá bom, aí ele vai mandar o ok, guarda essa conversa, né? Como que guarda, onde que guarda, eu não sei porque eu não sou de TI, mas é importante que vocês tenham esse cuidado também de guardar essas informações eletrônicas, tá? Então, isto é o que trouxe a convenção coletiva para vocês. É importante que vocês deem uma lida na convenção coletiva, muito embora nós tenhamos feito um informativo, acho que bastante explicativo em relação a isso. Não tem muitas perguntas, mas eu lerei as perguntas para vocês, que dizem respeito ao Sindifest especificamente, e aí já na sequência eu começo a falar do Sintoresp, só daquilo que é diferente, porque tem muita coisa que ficou parecida, mas tem algumas coisas que são diferentes. Então vamos lá. Sintoresp em relação à rescisão, alguma medida? Já vou falar. Doutor está falhando, mas acho que não. Sintoresp também. Vai falar do Sindifest. Tá ruim o áudio? Não sei, ninguém me falou nada. Aqui tá perfeito. Ricardo Lima. Na minha nem sai o áudio. Aí sim, uma pergunta. Caso a empresa desconte valores de plano de saúde e coparticipação e pagar a ajuda compensatória, pode descontar os valores em folha? Olha, já me perguntaram bastante, isso é uma boa pergunta mesmo, né? O que eu faço com os planos de saúde que eu sou obrigada a continuar a pagar para o meu empregado, que está com um contrato de trabalho suspenso, né? E existe uma participação que o empregado também paga, 30%, que é o desconto do salário dele, ou um pouco mais, porque tem ali o seu dependente. O que me parece razoável nesta hipótese é que cada empresa sente que o empregado diga, olha, eu vou pagar a integralidade, mas você vai ficar com uma dívida aqui comigo. Você vai, quando esse contrato de trabalho for retomado, ou ainda que seja na hipótese de rescisão contratual, eu vou descontar esses valores de você. Tudo bem? Se ele falar ok, faz-se um documento onde as partes ajustam, então, que durante aquele período de suspensão contratual a empresa pagará a integralidade daquele valor e a diferença que a empresa está pagando, que seria, então, de obrigação do empregado, vai ser descontado futuramente do empregado, parceladamente no mês, ou então até através de desconto da própria rescisão contratual. Ah, eu não concordo com isso. Então, você vai ter que pagar. Né, vai ter que vir aqui, ou então ele vai começar a ser constituído em dívida e, eventualmente, esse plano de saúde poderá até vir ser rescindido nesta hipótese, tá? Porque é uma questão comercial até entre o plano de saúde, a empresa e empregado. Outra pergunta, o pagamento das verbas rescisórias nos termos da cláusula 8ª do primeiro aditivo está revogada? Mauro, o sindicato do Sindifest, para aquelas empresas que decidirem operacionalizar alguma rescisão contratual neste período especial, precisa agora ajustar um acordo coletivo com o Sindifest, tá? Este acordo coletivo é que vai estabelecer único e exclusivamente como é que vai ser a cláusula da rescisão contratual. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, ela não foi revogada, mas para que vocês não corram nenhum perigo, é importante que seja feito um acordo individual entre empresa e o sindicato dos trabalhadores, prevendo a forma da rescisão contratual, que eventualmente até pode ser diferente do que está previsto no primeiro termo aditivo. Alexandre, no WhatsApp tem a função de exportar conversa. Boa. Outra pergunta, como fica a situação dos dependentes do plano de saúde? Acho que isso aqui eu já respondi, né, Rodrigo? Considerando demissões, os custos do plano aumentam muito, os remanescentes...
Então, a alternativa é essa, não tem muito jeito, né? Vai ter que ou a empresa dá esse auxílio para ele, ou ele se compromete a continuar pagando. Tudo isso precisa ser documentado, tá? Tudo isso documentado, seja pagamento do 100% do plano pela empresa, subsidiando, portanto, a parte que o empregado se comprometeu a pagar, ou esse compromisso do empregado dizendo que ele vai pagar, tá? Tudo isso bem documentado. Doutor, os 20% da multa estão valendo? Como isso será operacionalizado? Olha, a gente já falou bastante sobre essa história dos 20%, né? É aquilo que o Mauro está perguntando aqui, né? Como é que eu faço as rescisões contratuais? Posso utilizar aquela cláusula da rescisão contratual que foi prevista no primeiro termo aditivo do Sindifest? Não, esse não é o desejo do Sindifest. Ele vai exigir que as empresas ajustem via acordo coletivo a hipótese de rescisão contratual, tá? Para que vocês não fiquem com nenhum problema. Cada empresa vai poder ajustar do jeito que assim entender ou do jeito que obviamente for conquistado e conseguido na negociação coletiva junto ao Sindifest, a hipótese de rescisões contratuais. Outra pergunta, as contribuições de custeio social e negocial continuarão a serem cobradas nesse momento de calamidade pública? Não, isso está tudo suspenso, tá? Tem os funcionários sindicalizados e não sindicalizados. Essas regras valem para todos? Sim, para todos. A doutora nos disse que essa convenção editada continuará válida até 31/10, mas apenas as mudanças previstas no CCT e na medida não, sim, a medida provisória tem um prazo específico, né? Então, na hipótese de redução, os 90 dias, a hipótese de suspensão, os 60 dias. Doutora, sei que já falou, mas acabei não pegando por completo. O início da suspensão e redução só pode ser em 6/4? Por quê? Porque só em 6/4 o governo disponibilizou o passo a passo de como as empresas iriam transmitir as informações para o Ministério da Economia. Doutor André, no caso de antecipação de feriados, ela precisa ser feita em dias consecutivos ou a empresa pode escolher datas separadas em que cada feriado... Pode escolher, não tem problema. Redução de jornada em 70%. Podemos deixar o funcionário trabalhar durante 7 dias direto? Não, né? Porque a regra da Constituição Federal, que vale ouro, e isso realmente vai ser muito difícil de ser alterada, nem neste período de calamidade, o empregado necessariamente precisa trabalhar 6 dias e folgar 1. Isso não foi flexibilizado, a regra de ouro. Durante uma semana, que são 7 dias, o empregado precisa ter 1 dia de descanso. Uma pergunta de questão prática. A MP menciona que quem ganha mais de 3.100 não poderia se beneficiar da ajuda emergencial. A CCT mudou isso e incluiu esses empregados. Como ficará no momento de receber a ajuda do governo? Não pode ter conflito algum. Por quê, Felipe? A medida provisória dizia o seguinte: empregados que ganham de 3 salários mínimos a 12.200 precisariam ter um ajuste prévio com o sindicato para operacionalizar essas reduções. Era isso que dizia a medida provisória. Agora, pela convenção coletiva, isso foi flexibilizado. Então, agora está claro que esse ajuste já pode ser feito. E disso, o governo não tem ingerência alguma em relação a esse ajuste individual. Quem tinha ingerência eram os sindicatos, que pela convenção coletiva já está claro que as empresas poderão. Tá? Eu tive que sair. Como é que é isso? Eu tive que sair? Me cortaram o VR. Eu continuo trabalhando parcialmente. Não entendi a pergunta. Vamos para a próxima. O seguro-desemprego estará acessível ao grupo de empregados em período de experiência? Já me perguntaram isso, Júlia. Falei hoje de manhã com o Tiago. Olha, é o seguinte, são duas as questões que envolvem o seguro-desemprego. Primeiro, esse benefício que o governo pagará para o trabalhador tem como base de cálculo o seguro-desemprego que aquele empregado teria direito, tá? Agora, isso não significa que se eu demitir o meu empregado hoje, que tem, por exemplo, 2 meses de trabalho, não
significa que, ao demiti-lo, ele terá direito a receber o seguro-desemprego. Por quê? Porque o seguro-desemprego tem regras próprias, né? Hoje de manhã eu falei para o Thiago, se fosse tão simples receber o seguro-desemprego, nós teríamos sucessivos empregados, vários empregados com sucessivos contratos de experiência. Por quê? Porque ele trabalha 3 meses ali, aí ele faz de tudo para ser mandado embora, não é um bom empregado, depois ele fica 6 meses recebendo o seguro-desemprego. 3 meses em outro lugar, 6 meses recebendo o seguro-desemprego. Não é assim que funciona. O recebimento do seguro-desemprego pós-rescisão contratual tem critérios próprios para o governo pagar. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, não necessariamente este empregado em período de experiência receberá o seguro-desemprego após ter sido feita a rescisão contratual. Tudo bem. Tem mais coisa minha, não? Então, Tá bom, obrigado. Então, quem está com o microfone aberto? Felipe Blota. Obrigada, Felipe. Vamos lá, mais perguntas. E aí eu já inicio a minha fala do Sintoresp, tá bom? A empresa precisa comprovar a queda de faturamento para fazer uso das novas medidas? Não, Bruno. Doutora Andréa, nós podemos suspender o contrato de trabalho do funcionário pela regra da ANP e após os 60 dias colocá-lo em suspensão pelo acordo sindical? É uma boa pergunta. Ou a estabilidade do governo nos obriga também a pagar salário integral após os 60 dias? Não. Então, é uma boa pergunta essa, né? Olha a pergunta que ele fez. Vou suspender o meu empregado por 60 dias com base na medida provisória. Vai receber o subsídio do governo, tudo bonitinho. Terminou o prazo de suspensão, este empregado precisa ter a garantia de emprego por mais 60 dias. Esta garantia de emprego você está dando a ele, mas você vai suspender de acordo com a convenção coletiva, que tem regulamentos próprios. Então, você continuou com um contrato de trabalho ativo, com as suas obrigações de manter o seguro de vida, manter o seguro saúde, o plano odontológico e pagar aquele metade do piso salarial para ele. O vínculo não foi rompido, tá? Que mais? Sobre a cesta básica, estamos desobrigados a pagar a cesta básica tanto na suspensão da MP quanto na convenção coletiva? Sobre a cesta básica, estamos desobrigados. Então, a cesta básica, né, para quem já pagava a cesta básica, me parece que aí não vai ter muito jeito mesmo, né? Deixa eu ver aqui que fala se a convenção do Sintoresp diz coisa diversa em relação aos benefícios. Só na convenção do Sintoresp, tá? Então, perdão, na convenção do Sindifest, a única obrigação aqui é continuar com o plano odontológico e o plano de saúde, tá? Eu já vou falar da do Sintoresp, que é um pouquinho diferente, tá? A outra pergunta, recebe VR para quem continua trabalhando alguns dias em home office e outros no escritório? Recebe, ele está trabalhando, ele tem que receber o vale-refeição dele. No caso de experiência, tem direito à suspensão pela medida provisória? Tem também. Aí o contrato fica suspenso, né? Então é paralisada também a contagem do período de experiência, que é um contrato por prazo determinado. Bom, aí já começaram a me perguntar em relação ao Sintoresp e eu já vou falar também, tá? Bom, vou falar agora do Sintoresp, que me parece que as dúvidas aqui em relação ao Sindifest se encerraram. Vamos lá. Em relação ao Sintoresp, a convenção ficou muito parelha, tá? Mas o Sintoresp é um sindicato que é um pouco mais duro na negociação, né? Então, o Carlos também demorou todo esse tempo para fazer a negociação coletiva com eles. Foi uma negociação coletiva que também trouxe para as empresas e empregados essa facilitação no momento dos ajustes individuais. Isso tudo é muito positivo para vocês. Então, eu vou tratar apenas das questões que ficaram diferentes, tá? Então, primeira delas, o período de vigência ficou um pouquinho diferente do Sindifest.
também está condicionado ao término, à vigência desta convenção coletiva, vai do dia 6 de abril até o final do ano, 31/12, salvo se o estado de calamidade pública for declarado interrompido antes de 31/12, hipótese em que esta convenção coletiva tem validade até 30 de setembro. Tá? Então, na pior das hipóteses, nós temos válido esta negociação coletiva até 30 de setembro. Tá? Salários. As empresas que têm gorjeta compulsória vão poder pagar os salários do mês de março até o dia 15 de abril. Em relação às férias, segue regra idêntica ao que ficou no Sintoresp. Com relação à redução salarial, seguirão as regras idênticas ao que ficou no Sindifest. Só em relação à suspensão contratual é que existe realmente uma diferença, que isso foi exigência do Sintoresp, me parece que é uma exigência até razoável, sob o ponto de vista de salvaguarda aí do trabalhador que se encontra com um salário superior a R$ 3.135. Eu vou ler para vocês quais foram essas diferenças efetivamente. Em relação à hipótese de suspensão contratual pela medida provisória 936, que foi ajustada aqui na convenção coletiva. Então, aquelas empresas com faturamento superior a 4.800 seguem a mesma regra. A empresa tem a obrigação de pagar 30% do salário do empregado a título de ajuda compensatória mensal, e o governo paga o equivalente a 70% do seguro-desemprego a que teriam direito. Essa ajuda compensatória mensal, ela tem natureza indenizatória, então, portanto, não tem nenhum encargo trabalhista, nem fundiário, nem fiscal ou previdenciário. Aí que vem a novidade. As empresas com faturamento inferior a 4.800, que tiveram faturamento inferior a 4.800, elas devem pagar aos empregados que têm salários iguais ou superiores a 3.135 uma ajuda compensatória mensal equivalente a 15% do salário do empregado. Tá? Então, qual que é a diferença? Pela medida provisória, as empresas que tiveram faturamento inferior a 4.800 no ano de 2019 não precisariam pagar nenhuma ajuda compensatória para o trabalhador, nenhuma, nem para aqueles que ganham R$ 1.000 ou para aqueles que ganham mais de R$ 12.000, nenhuma ajuda compensatória. Mas o Sintoresp, então, entendeu como razoável se estabelecer 15% do salário do empregado a título de ajuda compensatória mensal, daqueles empregados que têm um salário igual ou superior a 3.135. Esse lançamento que é feito no olerite do empregado, a título de ajuda compensatória, também não tem o caráter salarial. Tá? E outra coisa, a empresa deve manter o plano de saúde e o plano odontológico, e a empresa que já vinha concedendo a cesta básica ou o vale alimentação vai ter que continuar a ser concedido para os empregados. Tá? Prazos de estabilidade permaneceram os mesmos daqueles que eu já li para vocês do Sindifest. Quais são as outras novidades que vieram aqui na convenção coletiva do Sintoresp? Tá? Antecipação do 13º salário. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para ler para vocês. Não. Antecipação do 13º salário. A empresa poderá antecipar aos empregados metade do valor líquido do 13º salário de 2020. O pagamento da antecipação será feito a título de abono indenizatório e poderá ser realizado em 3 parcelas iguais e mensais. Também as alterações de função não vai sofrer nenhuma indenização ou adicionais salariais, e aí sim a novidade, o encerramento definitivo das atividades do estabelecimento comercial. Tem uma cláusula, lerei até a cláusula que acho que faz mais sentido, e aí eu já encerro também a minha fala
porque todo o resto ficou idêntico ao da convenção do Sindifest. Então, olha, a cláusula 14ª diz o seguinte: encerramento definitivo das atividades. Os estabelecimentos que estão proibidos de funcionar e que vierem a encerrar definitivamente, então estou falando estabelecimento, não empresa, o estabelecimento que estão proibidos de funcionar e que vierem a encerrar definitivamente suas atividades e não fizerem uso das medidas estabelecidas na medida provisória 936, não precisarão conceder o aviso prévio, ainda que indenizado, aos seus empregados dispensados sem justa causa. Então, vamos imaginar o seguinte cenário: estamos nesse período especial que nós já falamos qual é, e o meu estabelecimento tive que encerrar definitivamente aquela atividade, aquele meu estabelecimento. Vou precisar rescindir, portanto, os contratos de trabalho com os meus empregados. O que foi autorizado, então, pela convenção coletiva? A empresa não paga o aviso prévio, o resto das verbas a serem pagas para os empregados vai ser dividido em 6 vezes e a empresa não tem a incidência da multa do artigo 477. Tá? Essa é a principal também inserção nesta convenção coletiva no que diz respeito à hipótese de rescisão contratual. Tá? Pagamento de PLR também ficou diferido para dezembro de 2020 e também, do mesmo jeito, o envio das informações dos ajustes individuais que serão feitos com os trabalhadores na hipótese da medida provisória deverão ser encaminhados ao sindicato. Eles deixaram um e-mail na convenção coletiva. No nosso informativo nós também discriminamos, que é os contratos de trabalho, mp936@sintoresp.org.br. Lembrando que é importante que a empresa faça o ajuste individual e obtenha do empregado a assinatura física neste documento. De novo, como isto neste momento talvez seja bastante difícil de se operacionalizar, serão aceitos, então, essa cientificação, este ok, através de telegrama. Telegrama é uma coisa que quase ninguém usa mais, né? Mas então, celular, ou e-mail, ou WhatsApp, alguma coisa que dê o ok do trabalhador. Assim que ele voltar a trabalhar, a empresa obteria, então, deste empregado a assinatura formal no documento para vocês guardarem tudo isso, tá? Então, essa é a convenção coletiva do Sintoresp, que trouxe, então, uma facilitação, de novo, nos ajustes individuais a serem feitos com os empregados, de acordo com a medida provisória 936, nas hipóteses de suspensão ou redução da jornada de trabalho, sem maiores estresses para as empresas, no que diz respeito a poderei ajustar essas duas hipóteses para qualquer empregado meu, seja ele em qualquer faixa salarial que ele se encontre. E também, um outro alívio para as empresas é contar com o compromisso do sindicato de não impugnar estes ajustes feitos com os trabalhadores. Evidentemente, serão observados essas discrepâncias todas, né, que eventualmente alguma empresa venha a fazer com os seus empregados, e aí sim o sindicato vai agir para que isso possa ser recomposto para o empregado que se sentiu lesado com esse ajuste feito em desacordo com a medida provisória, tá? Então eu vou ler aqui quais são os questionamentos, vamos ver se tem muita coisa aqui, espera aí. O VR deverá seguir a mesma proporção de redução? Então, o vale-refeição só é pago para o empregado que está trabalhando, né? Então, se ele... Aí, o que as empresas têm feito, né? É razoável, ao invés, até por uma questão de economia, vou reduzir a jornada do meu empregado em 25% ou 50%, né? É razoável eu só reduzir a carga horária diária?
Ou será que eu posso estabelecer com o meu empregado que ele vá num dia e no outro não venha, que ele venha num dia e não venha em 2 seguidos? E ao final do mês eu percebo que eu consigo reduzir 25% ou 50%. Faz sentido isso? Faz, na medida em que eu só vou ter que pagar para ele o VR dos dias que ele for trabalhar e o vale-transporte dos dias que ele se deslocar, tá? Outra pergunta, matriz e filiais são entendidas como grupo ou individualmente em termos de faturamento? Matriz e filial é uma empresa, a mesma cabeça de CNPJ, matriz e filial, uma empresa única para contabilização do faturamento. André, o aditivo fala de prazo mínimo de 120 dias para o período especial. Vale este prazo ou setembro, como você mencionou? Mas onde eu estou lendo 100? Ah, não, os 120 dias, Léo, é a contagem, né? Eu já coloquei aqui para facilitar aí, né? Ao invés de contar 120 dias, eu já coloquei ali que é até 30/9, tá bom? No caso de suspensão de contrato para empresas com faturamento abaixo dos 4.800, devem pagar alguma coisa para funcionários com salários inferiores a 3 salários mínimos? Não. Essa palestra vai ser disponibilizada posteriormente? O João Marcelo pergunta, e aí quem deve responder isso é o Alberto ou a Thalita, eu não sei. Quem está trabalhando a questão da folga dominical continua valendo? Não entendi a pergunta. Doutora, desculpe, mas não entendi muito referente aos 15% de redução. Não, não é 15% de redução. Vamos lá, olha. A convenção coletiva do Sintoresp disse o seguinte, olha, vamos lá ler de novo. Diz assim, ó, para aquelas empresas com faturamento, cadê? Para aquelas empresas com faturamento inferior a 4.800, deverão pagar a seus empregados com salários iguais ou superiores a 335, ajuda compensatória mensal equivalente a 15% do salário do empregado. E os empregados receberão do governo federal o valor equivalente a 100% do seguro-desemprego. Então, veja que a trava aqui da convenção coletiva, não é que a trava, a exigência da convenção coletiva no que diz respeito à ajuda compensatória mensal equivalente a 15%, é só para salário igual ou superior a 335. Inferior a isso, continua não tendo nenhuma obrigação. Andréia, sendo opcional a empresa adiantar o 13º ao colaborador, a empresa poderá utilizar o crédito liberado pelo BNDES para pagamento deste valor? É uma boa pergunta, né? Por quê? Segundo o regramento da medida provisória 944, está dizendo lá que este crédito a empresa vai poder tomar para pagar a folha de salário dos empregados, né? Precisa ver se, quando vocês assinarem o financiamento não, esse empréstimo bancário, o que vai estar disciplinado ali? Porque a medida provisória diz o passo a passo, como é que a empresa precisa fazer para adquirir essa linha de crédito, quais as condições que ela se obriga perante o empregado, né, que ela toma essa linha de crédito, e se ela descumprir, que há o vencimento antecipado da dívida. Agora, quando ela está querendo dizer folha de salário, me parece que isso também diz respeito ao pagamento do 13º salário, né? Isso precisa estar claro nesse regulamento que muito provavelmente virá disciplinado no empréstimo bancário que for assinado pela empresa. Tá? Isso a agência bancária saberá lhe dizer exatamente, porque isso vai estar no contrato. Sobre os avisos indenizados nas rescisões, o aviso por tempo trabalhado 3 dias também deve ser excluído? Sim, se isso aqui for aplicado à cláusula 14ª para o estabelecimento que encerrou as atividades, o aviso prévio como um todo, né, inclusive proporcional, ele não vai ser pago para o empregado. O arquivo que iremos enviar ao Ministério da Economia pede para informar os últimos 3 salários. Deve ser informado o salário base ou a remuneração? Não, o salário base, né? Salário, não remuneração, portanto, a gorjeta está fora. As diferenças de pagamento de aviso prévio, pois o áudio caiu e não conseguiu ouvir direito.
Ué, diferenças de pagamento do aviso prévio? Eu acho que é essa a pergunta que o Felipe fez, né? Sobre os avisos, o aviso prévio proporcional, 3 dias a cada ano de trabalho. Eu acho que é essa a sua pergunta, então não precisa pagar. Os 30% que fica sobre a responsabilidade da empresa incide médias salariais ou o pagamento deve ser feito somente com base no salário em CTPS? Olha, Aline, eu imagino que você já tenha entrado no portal para lançamento das informações e ali deve estar escrito salário, né? E quando a gente fala salário, o salário que a empresa paga para o empregado, né, o líquido ali recebido de salário, leva em conta também esses valores variáveis de hora extra, de DSR, adicional noturno, tudo isso compõe a média salarial, né? Qual o risco de processos trabalhistas em razão de não pagar o aviso prévio no caso de encerrar a atividade? Olha, se está amparado pela cláusula da convenção coletiva, me parece que risco não existe. Amparado pela convenção coletiva. E se o funcionário a ser demitido tiver viajado com procedo? Então, mas as demissões, né, me perguntaram isso também, como é que eu faço para demitir um empregado por áudio? Eu quero demiti-lo, ele não está aqui, ele está com o contrato suspenso. Então, eu penso o seguinte, né, é importante que seja feito um contato com ele por telefone e que depois isso seja formalizado, por WhatsApp ou mesmo por e-mail, para falar, olha, conforme falamos, né, em decorrência de tudo que está acontecendo, as pessoas não estão com mobilidade baixa, não é possível que você venha aqui só para eu fazer com que você assine um aviso prévio, etc. e tal. Comunica ele por telefone, ligação efetivamente, depois encaminha este documento, que seria o aviso prévio, por WhatsApp, pede para ele dar o ok, e quando ele for até a empresa, para que seja procedida a baixa na carteira de trabalho, devolver o uniforme, alguma coisa, pedir para ele formalizar aquele documento que ele já deu ok via WhatsApp. E aí, acho que tem muita pergunta. Doutora Andréia, tem uma funcionária que está na experiência, que vence agora, dia 26/4. Vi que a senhora menciona que se colocarmos ela na suspensão da MP, a contagem da experiência paralisa. Mantendo ela no caráter de experiência, correto? Isso vale para a suspensão da convenção do Sindifest? Por onde encontramos essa determinação? Para que eu possa coordenar isso com a minha contabilidade? Eu não sei quem está perguntando isso, Alexandre. Olha, não é que onde conta essa determinação, é que assim, suspensão contratual, ela é regulada pela CLT, a hipótese de suspensão e interrupção, né? Existe um racional quando a gente trata da hipótese de suspensão. Os contratos por prazo de experiência, ou melhor, os contratos por tempo determinado, e o contrato de experiência é uma dessas modalidades, a contagem fica paralisada, né? Então, duas coisas vão acontecer, né? Isso é importante também prestar atenção para ver se vale a pena, né? Vamos imaginar, eu tenho um contrato de experiência, resolvo suspender esse contrato de experiência pela medida provisória, para ter auxílio do governo. O que vai acontecer? Primeiro, a contagem do prazo de experiência vai se suspender automaticamente. Então, para a contagem, né? Suspende a contagem. Só vai voltar a contar de novo quando houver a paralisação da suspensão. Só que, a eu solicitar com o meu empregado que a suspensão do contrato de trabalho dele vai se dar de acordo com a medida provisória, ele ganha estabilidade. Então, assim, não me parece, né, razoável que eu faça suspensões contratuais de empregado em contrato de experiência, porque ele começa a ficar mais caro do que ele propriamente significa, na medida em que ele terá uma estabilidade. Então, aí, de verdade, é questão de fazer conta. Na questão das grávidas por suspensão MP, a estabilidade da gravidez soma a estabilidade da gravidez? Chante, aqui é o seguinte, né? O que acontece quando eu suspendo um contrato que tem uma estabilidade vigorando naquele contrato, né? Essa estabilidade, ela também se suspende a contagem dela. Eu suspendo o contrato e suspende a estabilidade. Quando voltar, vai voltar a correr o prazo estabilitário
junto com a estabilidade da medida provisória. Junto, tá? E aí também é questão de fazer contas, porque muitas vezes eu posso suspender o contrato desta empregada que está grávida logo no finalzinho do período estabilitário dela. E ao suspender no finalzinho do período estabilitário, eu posso dar a ela mais estabilidade do que ela teria direito, porque agora, se eu suspendi pela medida provisória, ela vai ter estabilidade da medida provisória também. Que não é que vai se somar ao período estabilitário, eles vão andar juntos. Mas a depender, de novo, do momento que eu suspender esse contrato da grávida, pode ser que eu dê a ela meses de estabilidade decorrentes da medida provisória maiores do que ela já teria direito pela estabilidade gestante. Então, precisa fazer contas, né? Nem tudo é tão simples assim quando se trata de suspender contratos de trabalho por prazo determinado ou contratos de trabalho de empregados estáveis. Os funcionários já desligados, filiados ao Sindifest, mantêm o parcelamento do primeiro aditivo? Sim. Doutora Andréia, uma funcionária gestante em... não consigo entender. Em torno de 5 a 6 meses. Em torno. 5 a 6 meses de gestação. Posso suspender o contrato? Já respondi. Vamos disponibilizar, aqui o Alberto falando, a ANR. Sim, vamos disponibilizar no site da ANR e YouTube. Obrigado. Boa, obrigado. Obrigada. Aline, pela convenção, o colaborador tem direito a uma folga no domingo por mês. Quem estiver com a jornada reduzida ainda precisa folgar no domingo? Aline, veja, regra de ouro, né? Aí a gente pode colocar a cláusula pétrea, imexível, né? O do ministro que falava imexível, até esqueci o nome dele. Não dá para mexer nessa... Magre, exatamente. É da nossa época, né, Alberto? O Magre falava isso. Só li sobre ele. É imexível. O que é imexível? Eu não posso mexer no descanso semanal remunerado, que é o quê? Numa semana de trabalho do meu empregado, uma semana são 7 dias, eu preciso garantir a ele a folga semanal. Aí que eu não sei como é que estava, precisa ver os ajustes individuais que nós fizemos com cada uma das empresas, na verdade, minto, os acordos coletivos que nós fizemos com cada uma das empresas. E vamos pensar também o seguinte, o que me parece, e repetirei, o que me parece ser racional, se é que existe alguma racionalidade no que estamos vivendo, mas enfim, o que parece ser racional nessa história de redução de jornada é que eu consiga estabelecer com o meu empregado o número de ida dele na empresa inferior ao que ele estava indo. Por que isso? Porque aí, nessa história, eu consigo fazer com que duas coisas. Primeiro, vamos olhar só o lado financeiro. Vou pagar menos para ele, vou pagar menos vale transporte, vou pagar menos vale refeição. O empregado na loja é custoso também. O empregado em loja custa operacionalmente. Olhando só o lado financeiro. Olhando o lado humano, este empregado se deslocará menos, ele vai saracotear menos pela cidade, portanto, ele vai estar menos sujeito a se contaminar. Então, acho que nessa história, quando possível, é importante fazer também este acerto para entender, é razoável que eu reduza 25% da jornada diária dele, ou será que no bojo do mês eu posso fazer com que ele trabalhe segunda, quarta e sexta, e isso para mim vai fazer sentido? É essa pergunta que precisa ser respondida por cada um de vocês. Cada operação vai ter um jeito diferente de lidar com essas histórias. O pagamento de 15% a mais para salários acima de 3 mil é pouco. É salário base mais gratificação de cargo de confiança sem considerar gorjeta. De novo, estamos falando em salário, não gorjeta, né? Então, quando eu estou dizendo salário, eu estou dizendo sobre a média salarial e vocês vão informar lá, né, na base do governo. Eu vi qual foi o último lançamento de salário que eu fiz dele. Gratificação de função também é verba salarial, né? Gorjeta não. Doutora Andréia, como é? Boa tarde. Se antecipar as férias, como tratar a média das gorjetas nesse caso? Não se aplica? Não se aplica. Então, veja bem, né? Isso me perguntaram também.
vou quitar férias do período aquisitivo que este meu empregado tem. Estamos falando, então, daquele exemplo que eu já dei. O empregado tem 6 meses de trabalho na minha empresa, portanto, ele tem 15 dias de férias que eu quero quitar para ele. Vou pagar essas férias proporcionais. Muito bem, eu preciso olhar lá o lançamento que foi feito, o período aquisitivo dele, portanto, nesses 6 meses. Se nesse lançamento dos 6 meses existe média de gorjeta lançada, então a resposta já está aí. O pagamento dessas férias vai contemplar a média salarial e a média das gorjetas, né? Doutor André, eu não posso fazer esse pagamento porque agora a loja não está operando, então não tem da onde eu tirar essa gorjeta. Eu digo a você, ok, né? Então pague a ele só as férias com base no lançamento do período aquisitivo daquilo que foi lançado de salário e coloque no seu caderninho de contingências que a empresa deve a ele a média das gorjetas do período aquisitivo das férias proporcionais que eu quitei a ele. Esse valor é devido ao empregado, né? Cabe à empresa, se não tiver condições de poder pagar isso para o empregado, de saber que esse valor futuramente vai poder ser cobrado da empresa, né, em eventual reclamação trabalhista, né? Coisa diversa acontece, vamos imaginar, num período de férias, de período aquisitivo, a ainda adquirir, né? Então vamos imaginar, quitei os 15 dias desse que ele já tinha direito e vou dar mais 15 dias para ele. Nesta hipótese, não há que se falar em média de gorjeta, porque não existe lançamento de gorjeta, nenhum, né? Talvez, vocês tenham que fazer algum acerto de contas lá na frente, se neste período aquisitivo adiantado das férias por 15 dias, então são 6 meses, vamos imaginar que no terceiro mês eu abri meu restaurante e aí sim vão ter alguns lançamentos de gorjeta, lá na frente eu vou ter que fazer essa recomposição também, tudo avaliado, o período aquisitivo de férias que eu estou fazendo esse pagamento. Deixa eu ver. Podemos fazer a redução de forma gradativa, por exemplo, reduzir 25 por 15 dias e depois reduzimos 50 por mais 30 dias? Eu não vejo problema nenhum nisso. André, é possível suspender o funcionário por 2 meses pela MP e depois suspender por mais 1, 2, 3 meses, ainda de acordo com a MP? Não. Não, Léo. Olha, a medida provisória diz que a suspensão contratual pela medida provisória... Desculpa, eu escrevi errado. É de fazer a suspensão por 2 meses e depois, quando ele voltar, a redução de carga e salário proporcionais. Desculpa. Não, isso eu já tinha respondido, Léo. Pela medida provisória, o prazo máximo são 90 dias. Não dá. Obrigado. Não dá, né? Então, assim, ou você escolhe, vamos imaginar, né? Fazer a redução por 30 dias e depois mais 60 dias a suspensão. Não dá. Até mesmo porque ela tem um prazo, né, para isso acontecer. Devo formalizar ao sindicato com relação às férias? Não, na verdade tem que formalizar junto ao empregado, né, num documento próprio, se você está quitando o período proporcional dele ou adiantando o período aquisitivo a adquirir. Posso suspender os contratos dos aprendizes uma vez que temos cota a preencher? Pode também, não tem problema nenhum, tá? Isso já tinha ficado claro pela medida provisória 936, agora ficou mais claro ainda quando a própria convenção coletiva, né, trouxe e disciplinou essa hipótese de suspensão também dos aprendizes, tá? Outra pergunta, será que haverá dissídio este ano? A regra de não dispensar funcionários no mês que antecede irá valer? Não, não está valendo, tá? Inclusive, isso está bem claro no termo aditivo à convenção coletiva, o primeiro termo aditivo, que diz que não vai ser devida indenização por empregados que forem dispensados no trintídio que antecede a data base da categoria. Portanto, nós estamos falando nas dispensas ocorridas, né, no mês de junho. Então, isso não vai acontecer. E uma última pergunta, os empregados que estão trabalhando, posso suspender a manutenção do uniforme e quebra de caixa, mesmo eles trabalhando?
Né? Isso foi previsto no primeiro termo aditivo à convenção coletiva do Sindifest, que não tenho ele aqui, mas, salvo engano, eu não sei se tem alguém do escritório que me ajude a relembrar essa hipótese. Deixa eu ver aqui. É que essa aqui é do Sintoresp. Não, do Sintoresp não. Do Sintoresp não fala. Não fala nada sobre isso. Não. De quem está trabalhando não é possível. Espera aí. Cláusula 6ª, da forma da redução salarial. Aqui, achei. Desculpe. Tá vendo como é importante a cola, gente? A cola a gente passa de ano. Olha, cláusula 6ª do primeiro termo aditivo à convenção coletiva do Sintoresp, parágrafo 5º. Para todos os empregados mantidos com contrato de trabalho durante o período especial, não serão devidos os pagamentos da ajuda de custo para manutenção do uniforme e quebra de caixa, tá bom? Então, respondendo à sua pergunta, Flávia, não vai ser mais devido. Então, Alberto, era isso que eu tinha para falar para eles sobre as duas convenções coletivas, a novidade que trouxe, para eles tentarem ficar um pouco mais tranquilos em relação aos ajustes que foram feitos com o sindicato. Então, eles vão poder prosseguir realmente, individualmente com os trabalhadores, independentemente da faixa salarial, né, só com as observâncias aí do que diz respeito à convenção coletiva específica do Sintoresp, e no mais, informar o sindicato, sem também esses sobressaltos de eventualmente acontecer alguma impugnação em relação aos ajustes individuais, porque esse foi o compromisso, né, narrado nas duas convenções coletivas dos dois sindicatos dos trabalhadores. Então era isso que eu tinha para falar. Se vocês tiverem alguma outra dúvida e quiserem me mandar um e-mail, ou mesmo um e-mail para a NR, fiquem à vontade. Ótimo. Então, Andréia, mais uma vez, super obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Imagina. E espero... Bom, só posso desejar boa sorte para todos. E aí, a NR está exatamente, eu também aberta desejo também. boa sorte. Tá bom? Obrigada, Alberto. Tá bom. Muito obrigada. Boa Páscoa para vocês todos. Tá, obrigada, boa Páscoa para vocês. Tchau, tchau.